Me marcaram em diversos vídeos mostrando, né, a brasileira que sofreu xenofobia, racismo e tudo, um pacote completo lá em Portugal, né, onde uma senhoria portuguesa ficou proferindo palavras extremamente ofensivas contra a brasileira. E isso, mano, isso repercutiu, né? Isso foi na semana passada. Se aquilo chegou no ponto de ser filmado, é porque a senhora já faz isso há bastante tempo. Quer seja no metrô, no ônibus, na rua, até com os vizinhos são estrangeiros, ela faz isso. E você vê que ela profere palavras extremamente agressivas, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, né? Desse jeito você dá a entender a plataforma que você gosta dos vídeos que está aqui no canal e pronto, vamos lá ver. Tem uma cena que viralizou nesses últimos dias, que ocorreu no aeroporto de Porto, em Portugal, que eu quero ver com vocês aqui e depois tecer alguns comentários. Vamos assistir juntos aqui. Você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Essa palavra é difícil mesmo, né? Igual esta raça, porque Ah, e vocês se perguntam o que vai acontecer com essa senhora? Nada. Nada mesmo. Nada. Isto não é possível. Bem, como vocês viram aqui, há uma situação na qual uma portuguesa bastante enfurecida insulta e manda uma brasileira, uma passageira brasileira no aeroporto, a voltar para o país dela, né, ou seja, o Brasil. Segundo a reportagem aqui do UOL, a confusão teria se iniciado quando a mala de uma amiga da portuguesa caiu no pé da brasileira, que teria dito: "Ai, doeu". A portuguesa do vídeo teria respondido: "Doeu? O problema é seu", e continuou ofendendo a vítima, declarando que a brasileira não era bem-vinda em Portugal. Antes de abordar esse assunto aqui, eu sinto que eu preciso fazer um baita de um disclaimer, porque sempre quando eu abordo a questão da xenofobia em Portugal, muita gente aparece aqui para, bem, ou justificar o ato da portuguesa, ou, sei lá, insultar os brasileiros, porque acontece frequentemente isso. Tem muita gente em Portugal que acompanha aqui, que é seguidor do canal, então, assim, eu sei que tem gente que compreende o teor da crítica, mas é importante fazer esse disclaimer para que fique bem clara a minha posição sobre esse tópico. É evidente que nem todo mundo em Portugal age desse modo, inclusive suponho que seja uma minoria das pessoas que faz isso, mas não há a menor dúvida que em Portugal há uma enorme reação contra brasileiros. Eu adoro o país, eu já fui muitas vezes para lá, já inclusive passei uma temporada lá, tenho muitos amigos portugueses e sei que muitas vezes a recepção é positiva. Então, assim, há um respeito pelo Brasil, há um carinho por artistas brasileiros, por personalidades brasileiras. Então, assim, é um país que pode ser bem acolhedor. Mas, por outro lado, também há cenas parecidas com essa aqui. Eu, inclusive, vivenciei uma cena bem parecida com essa. Inclusive, a fala da portuguesa foi muito parecida, quase um copia e cola do que aconteceu comigo e com a minha ex-mulher. Então a situação ali não é tão atípica assim quanto se imaginaria, embora, como eu falei, a gente possa compreender que seja um comportamento que não seja exatamente isolado, mas que não é o que todos os portugueses pensam, obviamente. Então, feito esse disclaimer aqui, para que vocês saibam que é óbvio que muita gente vai para Portugal, brasileiros moram lá, há muitos brasileiros, centenas de milhares de brasileiros que moram lá, e muitos deles têm uma experiência positiva, gostam de viver lá e não voltariam para seu país. Mas, tendo dito isso, vale entender o contexto de Portugal e por que essas cenas são tão recorrentes assim, ou tão frequentes, né? A gente já viu aqui, inclusive eu mencionei no canal, cenas em universidades de estudantes brasileiros que sofrem xenofobia, cenas de alunos brasileiros falantes de uma variante portuguesa do Brasil e que são discriminados nas escolas. Inclusive teve uma reportagem recente sobre esse tópico aí, como nas escolas alunos brasileiros ou filhos de brasileiros sofriam bullying por serem brasileiros. Então esse é um padrão detectável e é importante compreender o que se dá em Portugal. Até porque é um dos destinos principais, tanto de turistas brasileiros quanto também de imigrantes brasileiros, né? A proximidade entre os dois países, a questão histórica, né? A questão colonial de Portugal e aí a relação com a língua, com a cultura, com a comida, isso tudo torna Portugal muito familiar para o brasileiro. É muito comum você chegar lá e sentir, sabe, em casa, a arquitetura é parecida, os comportamentos, alguns deles se assemelham. É um local que nos remete muito ao Brasil em muitos aspectos. Claro que não em todos, mas em muitos aspectos você se sente em casa em Portugal. Então isso leva muita gente que quer deixar o Brasil, ou quer ter uma outra oportunidade fora, ou quer estudar no exterior, a buscar Portugal como esse local que tornaria o choque cultural menor, tornaria, sabe, a adaptação menor, e aí você escolhe um país que esteja mais alinhado ali com, sabe, com coisas que você está habituado.
Então, nesse sentido, há muita gente, muitos brasileiros lá em Portugal, e isso foi criando, ao longo das últimas décadas, uma tensão, né? Um choque de fato cultural, porque embora tenha muita coisa parecida, tem muita coisa diferente também, que leva a esse choque. Eu tenho uma tese aqui, que algumas pessoas discordam, que eu sei disso, porque já mencionei anteriormente, que a xenofobia talvez seja o primeiro preconceito existente na humanidade. Eu consigo imaginar, por exemplo, povos pré-históricos num território e de repente avista um outro povo lá, um outro grupo passando no território e aí há uma tensão ali, talvez um embate, talvez uma disputa por recursos, uma disputa por território. Então eu imagino que tenha sido, se não o primeiro, certamente um dos primeiros preconceitos existentes, que é o outro, né? Como você lida com o outro, como você lida com o diferente, como você lida com, entre aspas, o invasor, aquela pessoa que não pertence ao seu grupo, que não pertence ao seu território, que não pertence à sua cultura. Como é que você lida com essa pessoa? Você vai incorporar esse outro, você vai aceitar esse outro, você vai ter uma reação de rejeição a esse outro. E no geral o que a gente percebe é que em muitos países do mundo, em quase todos os países do mundo, incluindo o Brasil também, há essa rejeição ao outro, né? O diferente causa temor, o diferente põe em xeque muitas certezas nossas, o diferente acaba servindo muitas vezes... Isso é brincadeira, né? Isso que estamos a ver aqui, isso é brincadeira, que você está a falar, tá a brincar. Isso aqui que ele está falando, tá brincando, mas praticamente está botando um pano branco na cagada que a senhora fez, está a justificar com história. Não dá para justificar com história, meu parceiro, não dá. Não existe justificativa para... Vamos, termina o raciocínio, vamos lá. Como um fator de desestabilização de uma certa ordem, porque traz novos elementos, inclusive de alimentação, inclusive de comportamentos, e isso, para muita gente, quando tem uma mentalidade conservadora, tende a ser uma ameaça ao seu estilo de vida. Então, isso acontece em todos os países do mundo, praticamente, né? Como eu falei, no Brasil também tem isso. Tem xenofobia com estrangeiros, ou seja, basta pensar o caso dos haitianos que foram para o Brasil e que foram maltratados, caso de angolanos no país que sofrem, venezuelanos, quando teve uma onda de refugiados venezuelanos, ou seja, acontece no Brasil, e também xenofobia interna, né, doméstica, de pessoas do Nordeste quando vão para o Sul ou para o Sudeste que são maltratadas porque vêm de uma outra região do país. Então isso vai causando essa tensão, que não é justificável, obviamente, aqui não estou tentando justificar o preconceito, mas causa uma tensão porque entra em colisão ali uma força de reação, uma força reacionária, inclusive, de aceitação do outro. E Portugal tem isso, na Europa, em vários países diferentes, você vai encontrar isso, e em cada país diferente tem um alvo, né, um alvo do preconceito. Então você pode pegar ali, vamos supor, Itália, você vai ter ali os tunisianos, que são alvo de preconceito, os marroquinos, os ciganos são alvo de preconceito, não apenas na Itália, mas em muitos países do mundo, incluindo Portugal. Em todo país do mundo os ciganos têm preconceito. Até aqui em Angola os ciganos sofrem preconceito. Na Espanha aqui, por exemplo, os marroquinos são alvo de preconceito, também alvo de preconceito contra latino-americanos no geral, geralmente venezuelanos ou colombianos, mas no geral há um preconceito contra latino-americanos. No Reino Unido você tem preconceito contra paquistaneses, contra indianos, contra poloneses, sul-africanos. Tem uma variedade lá, né, jamaicanos. Qualquer país que recebe um grande influxo de imigrantes vai ter uma reação ali contra esse influxo, porque é o outro, né? É o outro chegando ali e há esse discurso recorrente de que estão lá para roubar emprego dos locais, que estão lá para roubar moradia, que estão lá para, perturbar a paz, para causar violência. Então, essa tensão aí é um fenômeno que é perceptível, e em Portugal você tem alguns alvos também da xenofobia, que atualmente eu diria que um dos principais alvos são os brasileiros, são de fato alvos constantes de ataques xenófobos, mas não apenas. Ciganos, como mencionei, e também angolanos ou moçambicanos, ou seja, imigrantes de ex-colônias portuguesas. E aí o que acontece aqui são algumas coisas, né? A primeira delas tem a ver com o comportamento dessa portuguesa, né? O modo como ela trata uma estrangeira ou uma imigrante. Não sei se essa brasileira é imigrante em Portugal. Às vezes está lá a passeio, está turista lá. Mas essa reação, né, bastante, enfurecida, uma reação desproporcional à situação, e que, como eu falei, já aconteceu comigo também, né? Já tive uma situação em Portugal bem parecida, muito parecida mesmo, que foi bem constrangedora, e foi o que me motivou a deixar Portugal, porque eu tinha ido lá com a minha família para morar um ano em Portugal, ficamos 3 meses, aconteceu a situação e a gente foi embora porque não fazia o menor sentido ficar sofrendo preconceito lá em Portugal. Mano, eu penso assim, Portugal é um país que tem que ter mais uma crise que vai durar pelo menos 15 anos.
vão ganhar juízo, respeito, vão respeitar mais os imigrantes. E quando você é um imigrante, é curioso, né? Porque alguns não percebem isso, mas no geral, quando você passa a observar as coisas, você vai se dando conta de microagressões diárias que você está sofrendo, né? Então, assim, no dia a dia você, vai ao mercado, vai numa loja, vai ao médico, e aí pequenos comentários ou pequenos olhares, ou, o modo como você é seguido às vezes, eu já observei muitas vezes isso não em relação a mim, mas com outros imigrantes também, o modo como você é visto como esse elemento fora do ambiente, né? Esse elemento externo que está perturbando ali a paz. E isso causa um impacto no seu dia a dia, muitas vezes. Eu penso que boa parte dos imigrantes acaba relevando isso, porque ainda assim vale a pena estar naquele país, ainda assim há benefícios que tem a ver com dignidade, inclusive, segurança pública, tem a ver com certos serviços, certos acessos a certas coisas que compensam essas microagressões. Muitas vezes a vida é melhor nesse país de destino do que no país de origem, então você acaba tendo que fazer uma escolha, uma troca, né, do que vale a pena, mas isso acontece, isso é perturbador e isso, vai afetando muitas vezes a sua qualidade de vida. Então, sim, Portugal, para mim, como turista, sempre foi uma experiência positiva, mas como imigrante não foi legal, não. E também é claro que quando você tem uma grande população de certo grupo de imigrantes, acaba também sendo criado alguns estereótipos sobre quem são essas pessoas, né? Então, em Portugal, há alguns estereótipos sobre os brasileiros, que são estereótipos repetidos por essa portuguesa, por exemplo, né? Muitas vezes os homens brasileiros são vistos como ladrões e as mulheres como prostitutas. Os manos não dão conta. Quem não dá conta perde, um parceiro, tá entendendo? Essa jogada, entendeu? Africanos, brasileiros, vamos pintar primeiro Portugal, entendeu? Aquela nossa missão, quem lembra aquela nossa missão? Mulheres também, se faz isso, vocês fazem parte também, minhas parceiras. Vamos pintar Portugal primeiro, depois vamos expandindo, Espanha, França, entendeu? Itália, meu parceiro, na Itália vamos vir com brutalidade, tá entendendo? Só vai vir gêmeos, trigêmeos, tá entendendo? Pega essa. Quem não dá conta perde, um parceiro. Então, assim, é uma visão disseminada e é um comentário que você vai ouvir lá. Se você mora em Portugal, você certamente vai acabar escutando de algum português algum comentário, mesmo que seja de brincadeira, mesmo que seja, só en passant, você vai ouvir algo parecido, que mulheres brasileiras vão lá para Portugal para roubar marido das portuguesas, né, roubar os portugueses. Ou seja, é uma visão bem disseminada e que parte, na verdade, desses preconceitos e desses estereótipos que são decorrentes dessas ondas migratórias grandes. Realmente é lamentável você ver uma situação como essa e é vergonhoso. É vergonhoso para essa mulher portuguesa que fez isso, que ainda fala que pode gravar e publicar na internet, é vergonhoso para essa mulher portuguesa. Não sei se em Portugal é um crime isso, talvez seja, então sim, pode ser que inclusive leve a algum processo de fato ali, leve a algum tipo de punição contra essa mulher, não sei até onde vai isso, além de causar essa tremenda má impressão em turistas, né, em pessoas que vão passear em Portugal. Imagino que muita gente que vê uma cena como essa, que cogitaria ir para Portugal para levar divisas para o país, né, para ir lá comprar alguma coisa, para passar lá uma temporada de viagem lá, de visitar museus, essas coisas, acaba reconsiderando com receio de sofrer algum tipo de preconceito como esse, né. Não me parece que Portugal é um país tão rico assim ao ponto de ficar, despejando, destilando esse tipo de comportamento e repelindo visitantes ou turistas. De qualquer maneira, eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem sobre essa cena aqui, como é que vocês compreendem esse comportamento aqui, como é que vocês entendem, inclusive, a xenofobia, né, tanto no Brasil quanto no exterior, tanto interna no Brasil também, quanto a cidadãos brasileiros de outras regiões, como é que vocês percebem isso? Se você for estrangeiro e quiser dividir alguma história de preconceito onde você reside, aí se você for imigrante, quiser contar aqui no comentário, se você mora em Portugal, em outro país, você pode contar aqui. Eu tenho muitas histórias de preconceito por ser imigrante, desde do tempo que eu morava em Nova York, depois em outros países, então assim, é o tipo de coisa que eu observo e que me diz muito diretamente, porque é algo que eu percebo aqui no dia a dia, né? Então me conte no comentário também se você tiver experiência, como é que foi, o que aconteceu, e se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha. Graças a Deus, eu nunca tive essa experiência de sofrer preconceito nem racismo. Sonho de imigrar me mete na casa das pessoas que provavelmente vão sofrer racismo, xenofobia ou qualquer tipo de preconceito, tá entendendo? Na verdade já sofri preconceito por ser um pouquinho baixinho, mas pronto, isso não vem em casa. O que vocês devem levar em conta aqui é que quando estamos a falar de xenofobia, é claro, preconceito eu acho que tá no caminho de ser normal. Por causa de comentários que elevam, tentando justificar o preconceito com procedimentos históricos, tá entendendo? Dizendo que a história já vem indicando isso e aquilo. Se eu pregasse que cada pessoa que fizer racismo na rua, quer seja por um branco ou por um negro,
apanhasse chicote, iam falar que é agressão. Tá entendendo? Iam falar que é agressão. Mas a agressão na história tem um ponto na humanidade, tá entendendo? Tem aí um ponto que a agressão antigamente era algo necessário para educar as pessoas. Não vão aceitar. Então também não é aceitável justificar uma agressão verbal daquela, dizendo que tu é porca, blá blá blá, e querendo que a pessoa leva isso porque era uma coisa histórica, estão nos invadindo. Não, nós estamos num mundo, né, que as coisas começaram a mudar drasticamente. Nos últimos 20 anos a gente sofreu praticamente uma mudança de quase 3 séculos. Então, nós evoluímos bastante como seres humanos, evoluímos bastante como filho de Deus, evoluímos bastante como... Entendeu? Se é crime ou não, essa senhora não vai lhe acontecer nada. Então, isso você pode discutir, lutar, porque não é a primeira cena. Se você botar para o YouTube, né? Xenofobias contra brasileiros ou xenofobia contra angolanos ou africanos em Portugal, você vai ver um monte, sabe? Na França tem um monte de xenofobias e racismo e preconceito contra os cidadãos do Médio Oriente. Ninguém fala disso, tá entendendo? Hoje em dia as pessoas falam sobre o preconceito que os brasileiros sofrem lá em Portugal ou em qualquer parte do mundo. Porque o brasileiro é o único país até agora ainda, né, fora os Estados Unidos da América, que quando acontece um racismo, acontece um preconceito de gênero, eles não deixam passar, sabe? Eu fizeste isso, vamos mostrar no mundo que você assim é isso, entendeu? Isso é uma coragem que nem todo cidadão de certos países como Angola, Moçambique, entre aspas, tem. Isso é que caracteriza o escândalo que a gente tem visto ali. No mês passado a gente já levou aqui vídeo, né, de uma brasileira que sofreu preconceito lá na... Aquela que é Japão. É Japão ou Coreia? Entre Japão e Coreia. Viste o reboliço que teve, saiu no telejornal, saiu não sei onde, entendeu? Porque brasileiro faz barulho quando é incomodado, entendeu? Eu estou na minha, você me incomodou, então a cobra vai fumar. E fuma mesmo, meu parceiro, tá entendendo? Então isso aí. É claro, eu sou contra a violência, né? Mas às vezes bater no racistinha, de vez em quando, gostosão, né? Então, o que eu quero dizer? É que preconceito, racismo e outras coisas não se justifica com argumentos históricos. Não se justifica. E é claro também, né? Isso não vai acabar só porque nós estamos a fazer vídeos e saturando. Não vai acabar. Nem vai diminuir. Mas vamos conscientizar as pessoas que devem estar preparadas para ir em qualquer lugar e sofrer preconceito. Entendeu? Se você está no Brasil, né? Tá aí em São Paulo, quiser ir para... por exemplo, para Minas Gerais, fique preparado para sofrer preconceito. Se você está em Angola, quer vazar para Namíbia, vai sofrer preconceito. Você tem que estar preparado, entendeu? Nem tudo pode estar para distraído. Você é imigrante, entendeu? Isso é mais para nós, imigrantes. E para vocês que são migrantes, também devem estar preparados. Não é só porque é teu país, quer dizer que lá você não vai encontrar pessoa que não te quer lá. Pegou a visão? É isso que eu estou a tentar falar. Não vai diminuir, mas vai servir para conscientizar as pessoas para estarem preparadas para esse tipo de cenário. Talvez com a nossa preparação as coisas sejam um pouco mais leves para nós, para o nosso psicológico, entendeu? Para o nosso desenvolvimento pessoal e tudo mais. É isso aí, até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. E para todos que me marcaram, muito obrigado. Eu queria trazer esse vídeo depois que cessasse um pouco, por causa da enchente que eu poderia atrair aqui para o canal, entendeu? Então, esperei cessar um pouco, depois de 1,5 eu trouxe aqui para o canal para dar aqui a minha opinião. Preconceito existe em qualquer parte do mundo. Devemos estar conscientizados que podemos sofrer preconceito até dentro da nossa própria casa. Quem pai sabe, não sofre preconceito dos filhos, pô, papai veio mais, entendeu? Até o próximo vídeo, tchau.